Voltamos com mais deputado Arnaldo Jardim no Globo Agribusiness Forum. Deputado, por que o consumidor nas grandes cidades não valoriza a real importância do etanol brasileiro? Olha, eu acho que é um pouco contraditório isso. Nós tivemos uma experiência muito interessante, recente, feita pela Única. Quem de nós, muitos talvez, ouviram do etanol combustível completão? Propaganda no rádio, propaganda na TV. Só essa propaganda, a par da questão de preço, foi responsável por um incremento, medido isso por pesquisa, de 10% no consumo de etanol. Tá certo? Então, acho que tem um desafio de comunicação do setor, que é divulgar essas vantagens que nós teríamos para poder conquistar o consumidor. O que eu estou querendo dizer? Você fala, então você concorda comigo que o consumidor pode não estar valorizando isso. Acho que nós precisamos de ir para a batalha ainda mais acirrada da informação. Tem um dado, por exemplo, do professor Paulo Saldiva, Faculdade de Medicina da São Paulo, você conhece isso, eu sei, mas muitos não sabem, que dizem que os dados dele, da Faculdade de Medicina de São Paulo, Saúde Pública, aliás, Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, da USP, tá certo? Dizem que se não fosse o etanol, nós teríamos um incremento das doenças respiratórias na Grande São Paulo de cerca de 20%. Nós teríamos a diminuição da expectativa de vida na cidade de São Paulo, média em função disso. Então são coisas como essa que nós precisamos difundir. É o maior exemplo de externalidade positiva em economia. Isso eu aprendi com meu pai, economista, e na faculdade também. E o setor público, ele reconhece as externalidades positivas do etanol? Não tem conseguido incorporar isso. Porque pensar em dados como esse que você provocou, que são as coisas que fazem pensar o futuro de uma forma mais estratégica, infelizmente não é regra no setor público. Aliás, a regra é o contrário. A regra é pensar em curto prazo, imediatamente. Então nós vemos, por exemplo, artificialmente, o governo determinar que a Petrobras segure o preço da gasolina. E isso tem um profundo impacto no etanol. E nós sabermos que isso que parece uma economia agora, e até bom para o consumidor, alguns poderão dizer, poxa, é bom porque segurou o preço. Nós sabemos que quando volta depois, porque isso fica só represado, o repique é muito maior e a consequência inflacionária ainda mais acentuada. Então seria muito melhor que tivéssemos um realismo tarifário para que isso pudesse ser incorporado. Então o setor público não está pensando estrategicamente de que o etanol significa melhoria ambiental, geração de emprego, diminuição das importações de gasolina, como nós temos feito. A nossa conta combustíveis, o ano passado, 2013, fechou com um déficit de 16 bilhões de dólares. E o etanol poderia ter diminuído isso muito significativamente. Deputado, falta de política pública no etanol, a gente já diagnosticou aqui no primeiro e agora no começo do segundo bloco. Essa é uma característica, é um problema em outros setores do agronegócio aqui no Brasil? Infelizmente é também. Primeiro, o fato de ter uma visão de médio prazo. Onde nós tivemos essa visão, deu um resultado extraordinário. O incentivo na Embrapa, e agora perigosamente, quando você vê situações de manipulação política na Embrapa, quando você via um investimento no sentido de desregulamentar o setor para que ele fosse se auto-organizando, tudo isso deu sinais positivos. Agora, hoje nós temos uma situação que para mim é decisiva, que é surpreendente, porque aonde o Brasil tem condições de ser competitivo internacionalmente, seria no setor da agroindústria, da agropecuária, da agricultura. E nós vemos hoje o Ministério da Agricultura ser um ministério de segundo nível, do ponto de vista das decisões governamentais. Nós temos alguns ministérios que são meio que dão tom nas estratégias que tem de governo, nas estratégias econômicas do governo. E o papel pouco relevante do Ministério da Agricultura preocupa muito e determina limites a uma visão estratégica de políticas públicas para o setor. Nós temos esse ano 2014 um componente fundamental, Guilherme, que são as eleições. Eu não vou falar aqui de nenhum candidato defender o meu partido ou as minhas candidaturas. Não. Vou defender uma tese muito maior, que o setor possa se organizar e cobrar de todos os candidatos e candidatas, a todos os cargos, quer seja do executivo, quer seja do legislativo, seus compromissos com o setor, para que isso possa ser uma garantia de que essas políticas de médio prazo sejam estabelecidas. Essa perda de importância do Ministério de Agricultura
é uma situação deste governo ou é histórico? Qual que é a relação de importância do mapa entre os ministérios historicamente? Eu acho que nesse governo se acentuou ainda mais. Nós temos um período recente, e não é nenhuma questão partidária. Estou falando do governo Dilma. No governo Lula nós tivemos um momento importante do Ministério, que foi com a presença do Roberto Rodrigues. Depois, no governo Fernando Henrique, isso oscilou também. Mas de uma forma geral, nos últimos 20 anos, quando você comparar com o setor industrial e com o setor financeiro, então é brincadeira. A agricultura, que deveria ser e que é chave do ponto de vista econômico do país, não tem tido o relevo necessário e o peso necessário nas decisões macroeconômicas do país. O senhor acha que o agronegócio brasileiro para os próximos anos tem um cenário competitivo, mesmo com todas essas discussões de falta de regulação de médio e longo prazo, política pública, regra clara? Eu acho que demoradamente, aos trancos e barrancos, mas nós vamos ter avanços importantes do ponto de vista de logística, né? Nós, infelizmente, vamos ver o governo atual terminar, mais uma vez, sem entregar os eixos ferroviários básicos que nós queremos. A Norte-Sul e a Leste-Oeste, que já estava programada há 4 anos atrás, nós vamos ter uma postergação. Do ponto de vista de uma outra estrutura de logística fundamental, que é a questão rodoviária, nós finalmente vimos a retomada de concessões. Eu acredito que por aí nós não deveríamos ter parado, nós podemos prosseguir. E temos a questão portuária, que nós esperamos também que possa ser desentravada. Desentravando a logística, nós podemos dar um avanço muito importante no nosso custo do agronegócio. Voltamos com mais políticas públicas no Global Agribusiness Forum no próximo bloco.